Eu sou Inês Sotomayor, arquiteta de sonhos, e quero-vos aqui continuar então a abordar esta temática que é tão difícil às vezes para nós lidarmos com os nossos filhos, que é metodologias de estudo e como é que realmente podemos tornar o estudo deles eficaz. É algo que realmente não é ensinado, não é? Muitas das vezes, infelizmente. Nós pais também aprendemos à nossa maneira, às vezes dolorida, mas lá fomos fazendo o nosso percurso e a verdade é que a informação hoje em dia é tanta que muitas das vezes também nos perdemos um bocadinho do que é que podemos aproveitar, o que é que não, o que é que realmente vai funcionar ou não. Bem, e quanto a isso, realmente não há como experimentar e não frustrar se por acaso não funcionar à primeira ou se não for aquela metodologia ideal para os nossos filhos. A verdade é que temos que nos conhecer um bocadinho e perceber o que é que nos motiva, o que é que nos dá aqui aquele alento para continuarmos, não é? Para persistirmos mesmo quando algo é mais difícil, que eu acho que é aqui o importante. Como falamos da outra vez, começamos sempre aqui por esta questão do planeamento. Pronto. E portanto ter exatamente essa lista de tarefas, priorizar, porque isso também nos ajuda aqui a priorizar, a perceber o que é que o grau de importância das coisas. Depois temos também o dar o tempo de que aquela tarefa vai demorar a fazer, portanto, colocarmos aqui esses tais blocos de tempo que eu vou necessitar para fazer uma determinada tarefa. E aí depois também associamos então à técnica do Pomodoro, certo? Em que temos um período de tempo de foco total em que estamos completamente concentrados, para depois ter os 5 minutos de pausa, novamente esse período de foco, outra pausa e portanto eu assim também conseguir gerir melhor o meu tempo e estar realmente concentrado, portanto é um tempo de concentração eficaz e não aquelas horas a fio que às vezes eles ficam sentados na secretária sem qualquer resultado, não é? E portanto logo aqui nós temos uma série de balizas, de situações que nos vão organizar e nos vão permitir perceber o que é importante, o tempo que eu demoro e começar a quantificar também as tarefas, portanto isto tudo ajuda. Para além de que depois, como viram, temos o planeamento do dia seguinte, então eu coloco para o dia seguinte aquilo que eu vou ou não fazer e o que é importante, lá está, pronto. Posto isto, é também agora aqui necessário identificar que tipo de estudo é que o nosso filho se sente mais confortável. Se é algo mais metódico, em que se calhar tem que estar tudo organizado, se calhar é aquela pessoa que gosta de sublinhar as coisas com corzinhas, com post-its pequeninos. Se pelo contrário nós entramos e ficamos, meu Deus, este quarto está uma bagunça, como é que ele se orienta aqui, como é que é livros para um lado, cadernos para o outro, tudo aquilo assim, será que realmente aquilo é uma bagunça para nós, mas para ele até funciona? Só experimentando. E aqui é nós também ajudarmos a ver se eles identificam mais o conhecimento de uma forma mais teórica, outros talvez de uma forma mais prática e portanto precisam de experimentar, de ver, se calhar de se movimentarem, outros inclusive se calhar gostam de associar a algo, a uma imagem, a um som, e portanto tudo isso são estratégias que nós podemos aqui perceber como é que para eles funciona melhor. No meio de todas estas, há algumas que nós também podemos, eu vou-vos deixar aqui algumas indicações para que depois possam explorar mais e que poderá ou não, está bem? É mesmo uma questão de experimentar e de ver como é que funciona, trazer aqui pelo menos alguma metodologia a nível do estudo. Temos então, primeiro de tudo, o Picture Walk. E o que é isto? Imaginem, nós sabemos que temos 2 capítulos para estudar para um teste, não é? De um livro. E eles olharem para as letras gordas, como a gente costuma dizer, para os títulos, para aqueles bullets que lá estão, ou seja, é fazer uma passagem e ficar com uma ideia geral daquilo que eles estão a dar. Isto inclusive ajuda, imaginem, no fim de um dia, ok, vou só fazer assim uma passada de tudo o que é que eu dei hoje. Na aula de inglês foi isto, na aula de HGP foi isto, e por aí fora. E então
vão memorizando. Isto no fundo é para passar para a memória de longa duração, ajuda-nos nesse caminho e portanto é começar a ficar pelo menos com as ideias gerais, tá bem? Temos depois uma outra que é o recall. E o que é esta técnica? É depois do estudo, não é? Em que se calhar fizemos um resumo ou apontamos os pontos principais, o que for, é fecharmos tudo e tentarmos de memória ir buscar as coisas. E ao fazer este exercício nós estamos exatamente a colocar da memória de trabalho para a memória de longa duração e estamos aqui a explorar para que depois não aconteça chegar ao teste e agora fiquei com uma branca, certo? Portanto, o recall é isso, é nós sempre que estudamos, depois acabou e agora de memória eu vou tentar ir buscar aquilo que achei que ficava interessante e que valia a pena. Depois temos também uma outra que é o Mind Maps. Inclusive existem aplicações, se para eles for mais motivador, eu gosto mais de continuar a fazer à mão. Isto aplica-se, por exemplo, a vocês podem fazer sobre uma aula, às vezes até para eles estarem atentos na aula é algo que ajuda bastante, porque metem o tema central no meio e depois todas as ramificações do que é que está a ser dito pela professora e tudo isso. Podem fazer para estudar para um determinado teste, além de que fica muito giro, para crianças e jovens que gostam de desenhar, que gostam aqueles que estão sempre a fazer aqueles desenhinhos nos cantos dos cadernos. Assim é uma boa hipótese, escusam de estar a fazer só porque sim e fazem-no sobre a matéria. E, portanto, conseguem associar uma imagem ao conhecimento. E isto, em termos neuronais, provoca, de facto, muito mais conexões e logo vão se lembrar muito melhor da matéria. Depois temos também uma que é o interleaving. E o que é isso? É quando estudamos misturar as matérias, quer dentro, por exemplo, imaginem, de ciências, não é? Dentro das próprias ciências, quando eu estou a estudar para isso, misturar do primeiro capítulo, depois um bocadinho do segundo, depois outro, ou seja, haver esta troca, porque assim eu já não estou só a fixar, não estou só a memorizar o lugar onde aquilo está ou a maneira como está escrito, portanto eu começo a misturar, eu obrigo-me a minha memória a exercitar, a ver em que espaço é que aquilo funciona, como é que não, o que é que era para ser dito aqui, mais do que memorizar, eu entendo a matéria. Como até este interleaving pode ser feito entre matérias. Imagina que misturem ciências, história, inglês, o que for. E, portanto, esta mistura também pode nos ajudar aqui a, mais do que memorizar algo, a entendê-lo. Depois temos uma que normalmente é o grande sucesso entre os adolescentes, que é os flashcards. Os flashcards, inclusive, nós vemos às vezes em várias séries de televisão, principalmente dos médicos, que eles andam com aqueles cartõezinhos para estudar, aqueles iniciais. E no fundo os flashcards é exatamente isso, é um cartãozinho, pode ser de uma folha A4, não precisa de ser mais rígido, ou de uma cartolina, se quiserem para fazer. Penso que também já haja para comprar e tudo, já esses cartões, mas podem nos fazer em casa, em que de um lado é colocar a pergunta, imaginem um tópico, não é? Em que hoje em dia os livros até nos ajudam, porque muitas das vezes no fim tem esses resumos daquele capítulo, portanto colocar um tópico e do outro lado colocar a resposta. Só o fazer dos próprios flashcards já nos ajuda a estudar, certo? Mas depois a ideia é exatamente ir depois fazendo essas questões. Ok, então agora eu vou fazer a pergunta a mim mesmo, mas não vou olhar para a resposta e vejo se está a funcionar ou não. Se eu souber, meto para o monte dos que eu já sei. Se eu não souber, é porque eu tenho que ir rever. E, portanto, eu vou, inclusive, tendo noção do que é que eu já consigo ou não consigo fazer. E para não dar também aqui a ilusão de competência. Para além disso, os flashcards permitem, depois de feitos, misturar e ter o tal interleaving também aqui no meio. Além disso, muitas das vezes funciona bem quando colegas querem estudar em conjunto, então uns fazem uma matéria, outros fazem de outro, vão misturando, vão trocando e tudo isto é mais dinâmico e torna o estudo muito mais apelativo. Não há, como é óbvio, uma fórmula certa. Portanto, aqui é verem o que é que poderá ou não fazer sentido para vocês, o tempo que dispõem, o que é que acham que seria ideal, vá.
Mas isto, mais do que nós pais sabermos o que é o melhor para eles, de facto é eles explorarem e perceberem aqui que situação é que funciona melhor e que os vai ajudar mais, que é isso que nós queremos, para que depois também sintam que o esforço, que o empenho que tiveram vai-lhes trazer esses resultados que tanto desejam. Espero ter ajudado com estas metodologias. Depois digam-me como é que está a funcionar, o que é que resulta, o que é que não resulta. Quero saber os vossos comentários, as vossas dúvidas. Tragam aqui para nós também podermos explorar. Eu sou a Inês Sotomayor, arquiteta de sonhos, e vamos sonhar juntos.